A paz do Senhor, queridos adolescentes, vencedores em Cristo Jesus e a todos que estão participando dessa escola bíblica. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um. Eu sou a tia Eleni e nós estamos aqui para iniciarmos mais uma lição. Estamos ainda nesse trimestre que estamos estudando na revista que tem como título Aprendendo com as Cartas, e hoje nós vamos para a 7ª lição. Vamos lá? Vamos ver qual que é o tema da nossa lição de hoje? Vamos lá. Vista-se do que é bom. Eita glória, esse tema é muito bom. Vamos lá novamente? Vista-se do que é bom. Vamos lá, o nosso texto bíblico está em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 a 16. E nós temos o nosso versículo em destaque. Vamos ler lá o nosso versículo em destaque, que é o nosso texto áureo. Vamos memorizar esse texto áureo e guardar nos nossos corações, tá bom? Vamos lá. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Onde está o nosso texto bíblico? Colossenses, capítulo 3 e versículo 12. Vamos memorizar? Vamos lá. Vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Oh, glórias a Deus! Hoje a nossa lição é de exortação, ensinamentos, para melhor nós fazermos a vontade do Senhor. É aprendendo com a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é que nos ensina o caminho. Se tudo que formos fazer, nós formos direcionados pela Bíblia, tudo irá bem. Por quê? A Bíblia tem ensinamento para tudo. Então, nós vamos hoje estudar essa lição, que é a carta aos Colossenses. Então, vamos ver o que Deus tem para nós neste momento. Paulo escreveu aos Colossenses porque esteve preso em Roma com a finalidade de combater algumas doutrinas novas que estavam sendo ensinadas na igreja e ameaçando o futuro espiritual daquela comunidade. Como vemos lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Segundo o comentarista Warren Wiersbe, é possível perceber esses novos ensinamentos. Era uma combinação de filosofias orientais e de legalismo judaico com elemento de uma crença que os estudiosos da Bíblia chamam de gnosticismo. Este grupo acreditava ser conhecedor das verdades profundas de Deus. Achava-se melhores do que os outros. Contraditando os falsos ensinamentos, o apóstolo Paulo passa a mostrar aos Colossenses que a nova vida que passamos a viver em Cristo é marcada por 3 importantes momentos. Vamos ver? Vamos lá. A. Momentos em que fomos mortos com Cristo. Estávamos mortos espiritualmente antes de conhecermos a Jesus Cristo e termos sido convencidos pelo Espírito Santo a entregar nossa vida ao seu grande amor.
E ao rendermos a graça de Deus, fomos mortos em sua morte. Ou seja, fomos crucificados com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Também Gálatas capítulo 2, versículo 20. E igualmente para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Razão pela qual podemos alcançar vitória sobre a nossa velha natureza caída. Entre parênteses, carne, que conspira diuturnamente contra o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18. B. Momentos em que fomos ressuscitados em Cristo, ao experimentarmos sua morte, recebemos o direito de desfrutarmos sua vida na ressurreição. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Jesus nos tirou da morte e nos colocou nas regiões celestiais. Agora devemos viver comprometidos em buscar com empenho o quê? As coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Nós temos uma certidão de nascimento espiritual. C. Momento em que fomos escondidos em Cristo. Nossa vida não é mais do mundo, mas de Cristo. Nosso prazer não está no pecado, mas na santidade. Não nos escondemos mais de Deus por causa do pecado, mas fomos escondidos em Cristo para triunfarmos sobre o pecado. Estamos escondidos em Cristo e unidos a Deus. Nós temos um selo de propriedade espiritual. Em Cristo somos novas criaturas, ressurretas, escondidas, para desfrutarmos de um relacionamento pleno com Deus, com o próximo e com a criação. O desânimo não deve nos parar. Os inimigos não devem nos amedrontar. Os falsos mestres não devem nos afastar da verdade. Olhemos para o alto e vejamos Cristo assentada à direita de Deus. Então percebemos que nós estamos seguros. Nossa vida está escondida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Agora vamos lá pensando no que importa. O ser humano pensa todo o tempo todo, né? Nós não conseguimos viver um minuto sequer sem produzir ou sermos surpreendidos por algum tipo de pensamento, seja bom ou ruim. Pensamos na vida, na morte, no passado, no presente, no futuro, na crise, na dor, no casamento, na profissão, no namoro, na igreja, no céu e na terra. Entretanto, olha lá, devemos ter cuidado com o tipo de pensamento que produzimos. Pois, como acertadamente afirmou o Dr. Augusto Cury, quem é exigente com a qualidade dos produtos que consome, mas não é com a qualidade dos pensamentos que produz, trai sua mente psíquica. Aqui nós vemos que até os maus pensamentos prejudicam o nosso psicológico. É verdade. O apóstolo Paulo convoca aqueles que nasceram de novo a concentrar seus pensamentos aonde?
nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Isso significa dizer que precisamos empenhar tempo pensando nas coisas de Deus e do seu reino. Nossa vida não deve ser refém de pensamentos temporais, medíocres e sem esperanças. Antes deve ser oxigenada pela eternidade e pelo céu. Devemos pensar sempre, que lugar maravilhoso que nos espera. Os céus. Então devemos pensar sempre, devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não precisamos ficar preocupados com o nosso futuro, mas sim servir a buscar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Pensar nas coisas do alto não significa alienação com as coisas de baixo. Pelo contrário, é um convite a colocarmos as coisas em seu devido lugar. É viver na terra sem tirar os olhos do céu. É possuir endereço fixo, lembrando-nos de que somos peregrinos. Vamos ler em Salmo de número 119, verso 19. Também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Conquistar coisas sem ser conquistado por elas. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 31. É ter consciência de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. João, capítulo 17, versículo 14. É viver a liberdade oferecida pelo Evangelho de Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 23. É enfrentar a vida sobre uma perspectiva celestial. Esse conselho que foi dado aos Colossenses, que seja ouvido e considerado por nós. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Domine seus pensamentos humanos, levando-os a obedecer a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Pense nas coisas do alto. Agora vamos lá, vestindo a roupa da santidade. Paulo chama a nossa atenção para o fato de não podermos permitir que a nossa velha natureza assuma o controle das nossas palavras e atitudes. E para isso, ele diz que devemos matá-la. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Somente aqueles que foram mortos e ressuscitados com Cristo são espiritualmente capazes de matar os desejos pecaminosos que os tentam controlar, pois eles são guiados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aqui os que são controlados, que entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, foi crucificado com Jesus, aí tem uma nova vida, aí é controlada a sua vida pelo Espírito Santo. O apóstolo afirma que algumas práticas da velha vida não combinam mais com a nova vida, baseado na comunhão com Jesus, a ponto de orientar os irmãos a abandonarem, mas por definitivo. Em sua lista, Paulo cita 5 pecados relacionados à sexualidade, que é imoralidade, indecência, paixões más,
maus desejos e cobiça. Quem alimenta esses tipos de desejos sempre encontra uma maneira de satisfazê-los. É só uma questão de tempo. Em tempos como os nossos, de frouxidão moral, devemos rechaçar toda a prática imoral, pois ela não apenas seduz e escraviza aqueles que a experimentam, mas distorce a verdadeira sexualidade conforme ensina as Sagradas Escrituras. Ou seja, ela conduz seus adeptos a viver na contramão do projeto de Deus para o casamento. Paulo faz questão de destacar aqueles que praticam tais atitudes, que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Aqui então tem a consequência do pecado, né? Não obedecer a Deus, aí o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Nós sabemos que Deus, ele é amor, só que ele também é justiça. Ele ama o pecador, só que ele aborrece o pecado. Em seguida, o apóstolo condena a prática dos pecados relacionais, tais como, vamos lá, observa aí os pecados que nos tiram da presença de Deus: a raiva, a paixão, o ódio, o insulto, a conversa indecente, e olha lá, e a mentira. O ser humano está tão acostumado com esses tipos de pecado que acaba interpretando-os como menos nocivos à vida cristã. Esses pecados destroem relacionamentos, criam confusão no meio da igreja e põem em risco a comunhão do corpo de Cristo. Não se engane. Deus não se deixe escarnecer. Devemos sempre nos lembrar que em Cristo nos despimos da velha natureza e nos vestimos da nova natureza. Somos convocados a nos vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Nossas novas vestes são roupas de santidade, amor, paz e perdão. Somos seu povo. Oh, glória a Deus! Essa lição traz um ensinamento profundo. Glórias ao Senhor. A lição de hoje relatou sobre o que é agradável ao Senhor. Se estamos crucificados com Cristo, podemos dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Rejeitando os desejos da carne e vivendo em santidade ao Senhor em tudo. Que esse versículo seja um versículo guardado nos nossos corações. Colossenses 3, e aqui é o versículo 12, que diz: revista-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Aí no versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensinou. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós queremos que o Senhor Jesus nos perdoa, nós também temos que perdoar o nosso irmão, o nosso próximo. Seja quem for, seja o que for que essa pessoa tem feito. Se nós temos o amor de Jesus no nosso coração, do jeito que Ele perdoa os nossos pecados, nós também temos que perdoar, mas de verdade. Agora no versículo 14, que é de Colossenses 3, versículo 14,
é o vínculo da perfeição, é? O que está escrito lá no versículo 14? Que o vínculo da perfeição é caridade. E o que é caridade? É o amor. Oh, glórias a Deus. Então vemos que o amor é o centro, né, da nossa vida. Nós temos que viver em amor, ter amor, viver envolvido no amor. O amor verdadeiro, o amor não fingido, mas o amor vindo de Deus. A importância do amor. Nós podemos ver também lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Eita, é o amor. O amor é uma coisa muito valorosa. Tem muito valor, muito é o centro dentro da nossa vida, então nós temos que viver em amor. Agora nós vemos lá, memorizando aqui, no versículo 5 lá, que diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então nós sabemos que vem a consequência, nós já estudamos que consequência vem para as pessoas que cometem isso, os pecados, pelas quais vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Como eu disse, Deus é amor, mas Ele também é a justiça. Mas vamos viver na presença do Senhor. Pelo mundo afora, nós vemos que isso tudo é normal. É um ficar para lá e ficar para cá, mas Deus não muda. Isso é abominável diante dos seus olhos. Quem pratica, arrependa-se enquanto há tempo. Para concluir, vivamos em santidade em tudo ao Senhor, em nossos pensamentos, nosso agir, nosso andar, nosso falar, que não saia palavras desagradáveis da nossa boca. Palavrões? Nem pensar. Nosso olhar, temos que vigiar, não colocar os nossos olhos nas coisas impuras. Nosso vestir, traje honesto, com pudor e moléstia. Nós podemos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Então, santificar é morrer para o mundo e viver para Deus. Vale a pena. Deus nos garante um presente que vale mais que ouro, mais que prata, mais que tudo que existe neste mundo. Então, vale a pena nós sermos fiéis a Deus, porque o que tem reservado para nós é um lugar de paz, um lugar de amor, é os céus. Nós teremos a vida eterna com Cristo. Nada neste mundo pode nos impedir os prazeres da carne, os desejos da carne. Jamais pode nos impedir de seguirmos em frente para alcançarmos esta grande vitória, para estar ao lado daquele que deu a sua vida por nós para nos resgatar. Então sejamos fiéis. Se nós amamos a Jesus, vamos ser fiel. Mostramos com as nossas atitudes. Vamos ser diferentes para a glória de Deus. Então vamos orar agradecendo ao Senhor por essa maravilhosa lição, por esses maravilhosos ensinamentos. Guardamos nos nossos corações e sejamos fiéis a Deus. Sejamos prudentes. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E sabemos que o Senhor se agrada de tudo que nós fizermos com dedicação. Então, neste momento, vamos agradecer ao nosso Deus soberano por ter enviado Jesus, que veio a este mundo, morreu, não tinha pecado, mas se tornou pecador por nós. Ali Ele levou sobre si todos os nossos pecados, para nos dar esse direito de agora ter acesso ao céu, através da sua morte. Então vamos valorizar, vamos ser mais fiéis cada dia. Vamos amar o nosso irmão, vamos amar o nosso próximo, vamos andar com fidelidade, fazendo de tudo para agradar o nosso Pai Celestial, a Jesus que deu a sua vida por nós. Amado Deus, glorioso Pai, neste momento, mais uma vez,
Eu não me canso, Pai, de agradecer pelo projeto tão importante, tão maravilhoso. Que a tua palavra diz que o Senhor, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer. Então o Senhor enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer por nós, para nos resgatar do pecado. Ô dádiva, que privilégio! Só através do teu Filho Jesus que nós podemos chegar a Ti. Nós te agradecemos, Pai, por este amor tão grande, tão puro, tão enorme, que não se compara a nada deste mundo. Nós te agradecemos e nos ajuda, Pai, enquanto estivermos sobre essa terra, a sermos fiéis, a olhar para Ti, a fazer Tua vontade. Não importa o que A, o que B diz, as pessoas que querem nos tirar dos Teus caminhos, que às vezes vêm com ensinamentos, também dando aqueles conselhos para tirar-nos dos Teus caminhos. Senhor, nos ajuda e nos orienta pelo Teu Espírito Santo para estarmos atentos a todo momento, não olhando para a direita nem para a esquerda, porque muitos falham, todos falham, mas o Senhor Jesus é aquele que não falha e deu a sua vida por nós, que possamos ser fiel olhando para Ele, para ser fiel até o fim. A Tua palavra diz: e dar-te-ei a coroa da vida. E é o que nós queremos, Pai, receber a nossa coroa da vida. Queremos alcançar o céu. Então nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, a sermos fiéis em todo momento. Em todo momento. É como o Senhor diz: sede santo porque eu sou santo. Aleluia! Oh, glórias ao Teu nome, Pai. Nos ajuda a cada dia santificar mais a nossa vida e estarmos diante de Ti, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, já Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.